Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Oh Jesus, não precisa nem se levantar, abre o teu coração agora, é uma passagem bem conhecida, uma parábola que Jesus contou. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, a minha herança. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira errada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Diga comigo, necessidades. Versículo 15. Então ele foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar, a cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhes dava nada. Versículo 17. Caindo então, porém, em si, disse ou pensou: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se então e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu. Oh glória! Encheu-se de compaixão e correndo, lançou-se no pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado nem de teu filho. Mas o pai disse aos seus empregados da fazenda, aos seus servos: traga depressa a melhor roupa e vista-o, e põe também um anel no dedo dele, e sandália nos seus pés. Traga também um bezerro gordo e cevado, matai-o, comamos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Coloca a mão no seu coração, fala: Senhor meu Deus, eu fui achado. Fala: eu estou na tua casa para ouvir a tua voz, fala comigo, em seu nome eu oro, amém. Espírito Santo, o Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja, para o teu povo, mas eu sei que o Senhor tem, e o que o Senhor tem, a tua palavra diz que é muito mais, abundantemente além daquilo que nós podemos imaginar. Então, em nome de Jesus, abra o nosso coração agora, os nossos ouvidos espirituais, firma o nosso entendimento, para que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender nesse lugar toda a força maligna, toda a opressão, demônio que age na mente. Eu paraliso a tua ingerência na mente dessa pessoa, você que tenta de alguma forma atrapalhar o entendimento e o discernimento da palavra que vai ser ministrada. Eu te dou uma ordem: bata em retirada daqui agora, porque esse lugar é a casa de Deus. Jesus já está nesse lugar, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas jamais prevalecerá contra a luz. Então bata em retirada agora, Pai, e que haja nesse momento um momento especial para a manifestação do poder da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa parábola, ela conta a história de um rapaz, um moço, que enquanto ele estava na presença do pai dele, se você prestou atenção no texto aqui, ele tinha tudo, irmão. O pai aqui que a parábola conta, supostamente um fazendeiro da época. E quando eu falar do pai desse filho pródigo aqui, eu estou falando do nosso pai que está no céu, amém? E o filho pródigo aqui sou eu e você. E o filho aqui, enquanto ele estava na casa do pai, e a fazenda aqui é a igreja, diga glória a Deus por isso. Enquanto ele estava na casa do pai dele, ele tinha de tudo. Não faltava absolutamente nada para ele.
Talvez ele não tivesse tudo, preste bem atenção, talvez ele não tivesse tudo aquilo que ele desejava ter. Mas nunca faltou nada para ele enquanto ele estava na casa do Pai. E assim também é comigo e com você, igreja. Enquanto nós estamos na presença de Deus, na casa do Pai, nunca nos falta nada. Porque Ele cuida dos seus. Certamente porque Salmo 23 também está escrito que Ele é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. E se algo está faltando na tua vida, é porque você ainda não colocou Ele como seu pastor. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela não mente. Porque se Ele for o teu pastor, e se você fizer isso hoje, nada vai te faltar, é a palavra que garante. Sabe, talvez você ainda não tenha tudo aquilo que você gostaria de ter. Ainda. Porque a palavra diz em Mateus 6,33, não precisa colocar, que se você buscar o primeiro o reino de Deus, a presença dEle e a sua justiça, não é algumas, lá está escrito assim, ó, todas as coisas lhe serão acrescentadas. É só você colocar Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Tudo que você precisar, Ele acrescentará. Aleluia. Sabe, você pode não ter tudo que você quer, mas uma coisa eu posso te garantir, com toda certeza. Você tem tudo que você precisa. Você pode não ter o que você quer, mas o que você precisa, você tem. E quando eu digo que você tem tudo, eu me refiro, sabe o quê? Ao amor desse Deus maravilhoso. Você tem o amor de Deus, e ninguém pode tirar isso de você. Nada nem ninguém pode separar você desse maravilhoso amor. Diga glória a Deus por isso. Não sou eu que estou falando, está escrito, ó, Romanos 8,38, coloque para mim por favor. Romanos capítulo 8, versículo 38. Porque eu estou certo, o que ele está dizendo aqui? Não tem erro nisso. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se eu fosse você, eu aplaudia esse Deus maravilhoso que te ama incondicionalmente. Ele ama você do jeito que você é, com todas as suas qualidades e com esse monte de defeito. Ele te ama, porque Ele decidiu te amar. Aleluia. Então se você tem o amor de Deus, você tem tudo, não tenha dúvida disso. Mas sabe o que acontece com algumas pessoas? Quanto mais elas têm, mais elas querem possuir. E é aí que mora o problema. E o filho pródigo não foi diferente. Por querer mais do que ele já tinha, ele tinha tudo que ele precisava. Mas por querer mais do que ele já tinha, do que ele possuía, ele sai agora da presença do pai. Ele sai da casa do pai dele. E ele vai gastar tudo o que ele possuía, vivendo de maneira errada. Vivendo dissolutamente, a Bíblia diz, de maneira totalmente errada, desenfreada. Escute isso, muitas pessoas são exatamente assim como o filho pródigo. Talvez tenha alguém aqui que você identifica com isso. Se dizem filhos de Deus, mas não se contenta com aquilo que o pai dá. Não se contenta com aquilo que Deus dá. E acabam então trocando a presença dele por coisas insignificantes. Eu olhando daqui, eu não consigo ver ninguém assim. Mas talvez tenha alguém lá no Face que precisa ouvir isso. Pessoas que dizem ser filhas de Deus. Ah, Deus é o primeiro na minha vida, mas não se contenta com aquilo que Deus dá para ela. E acaba trocando a presença desse Deus maravilhoso por coisas insignificantes. Você acredita que tem pessoa que troca a presença de Deus por drogas? Você acredita? Pois é, eu fiz isso durante 15 anos da minha vida. Quem conhece o meu testemunho sabe. Fui um dependente químico, rodei mais de 14 internação completa. Não vou entrar em detalhe nisso aqui agora, mas outro dia eu conto. Você acredita que tem pessoas que trocam a presença de Deus, um culto de 1h30, num domingo ou numa quinta-feira, ou numa terça de oração, 1h das 8 às 9, tem pessoa que troca a presença de Deus por bebida. Tem pessoas que trocam a presença de Deus por um jogo de futebol.
por baladas. Tudo isso fazia parte da minha vida, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não conhecia Jesus. E agora que eu conheço, de verdade, falo do fundo do meu coração, eu ainda não consegui entender como é que alguém pode experimentar uma vida com Deus, de verdade, um encontro com Deus, e ter coragem de voltar atrás. Para mim isso é inaceitável. Se a pessoa ainda não teve um encontro verdadeiro, eu até entendo. Mas uma vez que ela experimenta o amor de Jesus, meu irmão. Tem até um louvor que fala que quando a pessoa pisou no Santos dos Santos, fora dessa presença ela não consegue mais viver. Eu particularmente, eu não acredito que existem pessoas desviadas. Isso é um pensamento meu, tenho direito. Eu não acredito que tenha pessoas desviadas. Eu acredito que não houve ainda um encontro verdadeiro, uma conversão completa dessa pessoa. Porque é impossível alguém experimentar o amor de Deus e voltar atrás. Nada é maior ou nada substitui o amor e a presença de Deus, meus irmãos. Nada, eu falo nada é nada mesmo, nem droga, nem bebida, nem namorado, nem namorada, não. Nada pode preencher o nosso vazio dessa vida, a não ser o amor de Deus. Sabe, pessoas passam dia e noite sentados hoje em dia na frente de um computador, gastam horas navegando, e ainda tem coragem de dizer que não tem tempo para buscar Deus. Minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo, como que eu vou na igreja? Olha aqui, eu estou cansado, eu preciso descansar. Ei, eu conheço alguém que é maior do que o teu cansaço. Mas meu sono é sagrado. Eu conheço alguém que é maior do que o teu sonho. Eu conheço alguém que sustenta você e te dá saúde para que você ir trabalhar. Até a porta do emprego que você tem foi Ele que abriu. E é esse Jesus que você talvez está falando que não tem tempo. Eu que não trabalho para ver. Arrebenta uma veinha da sua cabeça, um tamanho de um fio de cabelo, assim, num palitinho de fósforo para você ver. Você vai babar para o resto da vida. Ficar em cima de uma cama, trocando fralda. É Deus que nos sustenta em todos os sentidos, igreja. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer que tudo tem uma ocasião própria. E aí ele afirma dizendo assim, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Oh, aleluia. Olha aqui. Pode aplaudir. Olha lá. É uma afirmação, há tempo. Quem crê que a Bíblia é a verdade aqui? Se a Bíblia está dizendo que há tempo para todo propósito debaixo do céu, é porque há tempo. Eu até entendo, se a pessoa disser para mim que Deus não é uma prioridade na vida dela, não é um propósito na vida dela, eu até entendo. Porque a partir do momento que eu falo que eu não tenho tempo para buscar Deus, eu estou falando que Deus não é um propósito para mim. Porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Oh glória. Não tem tempo para lavar o carro? Não tem tempo para ficar o dia inteiro lá esfregando o carro? Não tem tempo para responder o WhatsApp, o Facebook? Não tem? Para ver as redes sociais? Porque isso é um propósito maior do que Deus então. E a verdade, sabe o que é? A verdade é que todos nós gastamos tempo com aquilo que a gente acha importante para nós. Você está entendendo? E eu faço uma pergunta para você, com que é que nós temos gastado o nosso tempo, hein? O que tem sido importante para nós, ultimamente? O que tem sido a nossa prioridade? Sabe a maior prova de amor que você pode dar para alguém, e principalmente para Deus, é o seu tempo. É o seu tempo, inclusive para Deus. Com o que você tem gastado o seu tempo, hein? Não se acusa não, sabe por quê? Sabe por que você está aqui hoje? Você sabe? Porque Deus é um propósito da sua vida. Você só está aqui hoje porque Ele é um propósito da sua vida. Porque as coisas de Deus têm sido prioridade para você. Deus trouxe alguém aqui hoje, sabe? Para alimentar o seu espírito e não a sua carne. Talvez você não vai ouvir aqui essa noite eu falar com você, movido pelo Espírito Santo. Talvez você não vai ouvir aquilo que você queria ouvir. Mas o que você precisa, você já está ouvindo. Aleluia, Jesus. Sabe, Deus quer que Ele quer dar o que você precisa. Ele não está interessado em dar aquilo que você quer. O que for, olha só, o que você quer, sabe o que é isso? É vontade da sua carne.
Agora o que você precisa e o que Deus te dá, sabe o que é? Necessidade do teu espírito. Eu vou repetir, o que você tanto quer, o que você tanto busca, o que você tanto deseja, isso é vontade da sua carne. E o que Deus quer te dar é necessidade do teu espírito. Aleluia, Jesus. Deus quer te dar o que você realmente precisa. Olha o que diz no versículo 13: poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e gastou todos os seus haveres, vivendo de maneira errada. Sabe, olha aqui para mim, um dia todos nós saímos como ele. Um dia todos nós saímos da presença do Pai e partimos para esse país distante, para essa terra longínqua. Sabe o que é isso? Esse país distante, qual ele partiu? O mundo. E nós também um dia, além de sair da presença do Pai, nós também vivemos de maneira errada. E a maneira errada que a gente viveu durante anos da nossa vida, fez com que a gente desperdiçasse todos os nossos valores. Sim ou não, igreja? E quando eu falo de valores aqui, eu não estou falando apenas de dinheiro, mas principalmente de outros valores. Que valores, Danilo? Quando nós saímos da presença e da casa do Pai, quando nós trocamos a presença de Deus pela miséria desse mundo, nós perdemos os nossos maiores valores, a nossa moral, meu Deus, a nossa dignidade, a confiança das pessoas, e o mais importante, sabe o que? Perdemos a oportunidade de crescermos na presença desse Deus maravilhoso. Oh, aleluia! Mas Deus essa noite, Ele quer restaurar os nossos valores. Diga glória a Deus. Você crê? Talvez você entrou aqui e você, em alguma área da sua vida, você sente que você perdeu muitos valores. Mas Deus essa noite trouxe você aqui, usou alguém para te convidar, porque a vontade dEle é restaurar os seus valores. Versículo 14 diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Necessidade. Presta atenção no que Deus está falando aqui. Depois de desperdiçar, gastar tudo que ele tinha, ele começou a passar necessidade. Sabe, igreja? Essa daqui é uma evidência clara de alguém que sai da presença do Pai. Quando nós saímos da presença de Deus, da casa do Senhor, da igreja, nós perdemos os nossos valores e nós começamos então a sentir necessidade. A necessidade nos alcança em várias áreas da nossa vida. Que necessidade é essa? Necessidade? Não é essa que você está pensando, não. Necessidade de ter a presença do Pai de novo. Necessidade de estar sentindo ali a graça, o amor daquele Pai. Sabe quando o mundo rouba os nossos valores, igreja? Nós começamos a sentir um vazio, uma miséria espiritualmente falando, sabe? E algumas pessoas, elas ficam feito loucas, tentando preencher esse vazio de várias formas, com várias coisas. Talvez você conheça alguém que faz isso, não é? Estou pregando para alguém que você chegou aqui hoje sentindo esse vazio. Em uma determinada área da sua vida, você sente que você tem um vazio. Jesus te trouxe aqui hoje, por quê? Porque Ele quer preencher o seu vazio, Ele quer saciar a sua sede espiritual. Ele é a fonte da água viva, aleluia. Ele é a fonte da água viva. Ele está dizendo para alguém aqui essa noite: enquanto você continuar bebendo dessa água que você anda bebendo, você vai continuar tendo sede. Como Ele disse para a mulher samaritana. E Ele completa dizendo para ela: mas se você experimentar, mulher, a água que eu quero te dar, oh aleluia, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh aleluia, Jesus. Nós queremos experimentar da tua água essa noite, ó Deus. Sabe, o filho pródigo, igreja, ele gastou tudo o que ele tinha, vivendo de maneira errada. Quantos de nós fazemos isso? Fizemos isso um dia? E quando ele não tinha mais nada, diz a Bíblia que ele então veio naquela terra uma grande fome, ele começou a passar necessidade. Sabe o que eu entendo aqui? Uma crise se estabeleceu na vida dele. E diante da crise, olha o que ele faz. Diante da crise, olha o que o desespero faz uma pessoa fazer. Uma pessoa desesperada é capaz de fazer as coisas mais absurdas. Olha o que diz no versículo 15. A crise chegou, desperdiçou, está sem a presença do Pai, está sem dinheiro no bolso, o desespero tomou conta. Versículo 15. Então, foi ele se encontrar com um dos cidadãos daquele país.
o qual mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. Olha aqui para mim. Depois de perder tudo, depois de chegar no fundo do poço, desesperado, ele resolve buscar ajuda com um dos cidadãos. A Bíblia não fala nem o nome do homem. Um dos cidadãos daquele país, ou seja, ele foi buscar ajuda em alguém que ele nunca viu na vida. Ele nem conhecia, mas ele foi buscar ajuda com um cidadão que ele nunca viu na vida. Presta atenção nisso aqui. Quando a pessoa chega no fundo do poço e ela fica desesperada, ela começa, você conhece alguém assim? Você se identifica com isso? Ela começa a buscar ajuda num monte de lugar. Ela vai atrás de pessoas que ela nunca viu na vida. Enquanto a pessoa tem recurso, quem está entendendo? Enquanto a pessoa tem recurso, ela não procura ninguém. Enquanto ela tem recurso, ela não procura ninguém. Ela nunca procura Deus. Eu, por exemplo, quando eu cheguei no fundo do poço, quando aqueles que diziam ser meus amigos, quando eles se afastaram de mim, me deixaram sozinho. Por quê? Porque eu não tinha mais nada para oferecer para eles. E o mundo aí fora é dessa forma, as pessoas se importam com você, enquanto você tem algo a oferecer para elas. Porque o dia que você não puder mais favorecer as pessoas aí fora, as pessoas nunca mais nem te ligam, nem querem saber de você. E eu fiquei desesperado, eu rodei por aí, batendo em tudo quanto é porta. Tudo que você pensar, candomblé, umbanda, quimbanda, benzedeira, meu irmão, eu rodei mais do que peru de Natal. Fui buscar ajuda em pessoas que eu nunca vi na minha vida, com um monte de cidadão. Ele foi num só ainda, eu fui no monte. Busquei ajuda em várias pessoas mesmo sem conhecer. E olha que interessante, eu acreditava que elas poderiam me ajudar. E eu ia por quê? Porque eu ia confiante que elas poderiam me ajudar. Mas olha que interessante, eu tinha dificuldade de acreditar que Jesus poderia me libertar e mudar minha vida. Eu acreditava, eu colocava crédito que algumas pessoas que eu nunca vi na minha vida poderiam me ajudar e mudar a minha vida. Mas eu não conseguia acreditar quando as pessoas falavam para mim: vai até Jesus que Ele vai mudar a tua história. Usava pessoas dentro da minha família, dentro da minha casa para falar. E eu não queria entender que era Deus falando. Eu acho que Deus pensou: vou mudar a maneira de comunicação, vou parar de usar as pessoas, vou começar a usar a circunstância agora. Vou levar ele um pouquinho mais para baixo, porque o fundo do poço ainda tem água, tá bom para ele. Vou levar ele para o fundo da fossa. Tomara que você não esteja identificando com isso, nem queira saber o que é isso. Sabe o que eu estou querendo dizer para você aqui essa noite? É que as pessoas procuram a Deus somente quando elas já tentaram de tudo. A maioria é assim. Quando elas já tentaram de tudo e nada deu jeito, ou quando acabam os recursos delas. É assim, foi assim que a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia conta a história dessa mulher, que ela sofria de uma hemorragia durante 12 anos. Pense nisso. Durante 12 anos, enquanto ela tinha recurso, ela nunca procurou Jesus. E o texto vai dizer que ela gastou tudo o que ela tinha, tentando achar solução para o problema dela. E além de não achar solução, o texto vai dizer: ia cada dia a pior. Não era 12 dias, não era 12 semanas, era 12 anos. Mas para a glória de Deus, um dia, acabou os recursos dela. Você não está entendendo porque as coisas estão apertadas para você, não? Não, mas hoje você vai entender. É Deus usando circunstância para ver se você se interessa em ir atrás dele. Oh, aleluia. Um certo dia a Bíblia diz que acabou os recursos dessa mulher. E quando ela já não tinha mais recurso para gastar com médicos, ela ouve alguém falar, o texto é muito claro. E ouvindo ela falar a respeito de Jesus, ela pensou: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela pensou: eu vou procurar, agora que eu não tenho mais condições, eu não tenho mais recurso. Eu já gastei com psicólogo, com psiquiatra, com remédio, quem está entendendo? Eu não tenho mais recurso, agora só sobrou ele mesmo. Então eu ouvi falar mais uma vez de Jesus. Aí ela pensou: eu vou atrás de Jesus, eu vou tocar nele. Eu coloquei fé que tantas pessoas que eu nunca vi na minha vida podiam me ajudar. Por que eu não vou dar um voto de confiança para Jesus? Oh meu Deus!
E ela sai da onde ela estava e ela vai atrás de Jesus. E ela vai num só foco, num só objetivo: eu vou tocar em Jesus. Talvez alguém falou para ela: você não conhece a lei não, mulher? Do jeito que você está, se você for lá, você vai morrer. Eles vão te dar uma pedrada, você pode ser apedrejada se você for lá. Mas talvez ela olhou para ela e falou: tá, mas se eu continuar sangrando, eu vou morrer do mesmo jeito. Eu já não tenho vida social. Eu quero ter intimidade com meu marido se fosse casada. Eu não posso. Eu não tenho mais vida. Eu já estou morta há muito tempo. E já que eu vou morrer de qualquer jeito, eu vou morrer tentando. Olha Deus falando com alguém aqui hoje. Será que você não pode tentar um pouco mais? Será que você não pode dar uma oportunidade para Ele? Eu também, quando eu decidi mudar de vida, sabe, eu procurei ajuda em vários lugares, nem queira você saber. Vários tipos de tratamento, pessoas, o que você pensar, clínica, psiquiatra, injeção disso, injeção daquilo. E a situação como dessa mulher piorava a cada dia que passava. Enquanto eu tinha recursos financeiros, enquanto meu pai e minha mãe tinham recurso também para bancar, enquanto a gente tinha isso, a gente nunca procurou a ajuda de Deus. O desespero, a gente procurava as pessoas, a gente procurava outras formas. Mas um dia os recursos acabaram, e glória a Deus por isso. Todas as portas se fecharam para mim, e eu comecei a sentir, sabe o que? Um vazio. Uma necessidade, como esse filho pródigo aqui, ó. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui correndo atrás de Jesus como a mulher do fluxo de sangue. Olha Deus falando com alguém aqui. Meu Deus, se preciso for, eu acabo com seus recursos. Eu não quero fazer isso. O Senhor está falando, não é a minha vontade, eu não tenho prazer no teu sofrimento, mas por você, filho, se for preciso, eu tiro tudo que você possui. Se preciso for, eu fecho todas as portas para você, até você entender que a solução do seu problema não está em pessoas, não está em lugares, não está em coisas, está em mim. O alívio que você tanto precisa, o descanso que você quer, está em mim. E Ele está fazendo um convite para alguém que está aqui hoje. Você sabe que é com você que Deus está falando. Ele está dizendo: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e tenho descanso para a vossa alma. Está vendo? O alívio, o descanso que a gente tenta achar em outras coisas, está em Jesus. E ele finaliza dizendo: por quê? Porque o meu fardo ele é leve, o meu jugo é suave. Oh, aleluia. A palavra está dizendo para você hoje: só Jesus pode resolver o seu problema. Será que você não entendeu isso ainda? E vou dizer mais: é o próprio Deus que permite. Eu falo isso por experiência própria. Hoje eu entendo isso. É o próprio Deus que permite a gente rodar que nem peru de Natal, buscar ajuda em todos os lugares. É Ele que permite, sabe para quê? Para quando chegar lá na frente, você não estiver mais aguentando de tanto sofrimento, aí você vai correr atrás dele, e sabe o que vai acontecer? Ele vai te confrontar, como Ele fez comigo e com a mulher do fluxo de sangue. Quando acabou os recursos, o sofrimento eu não aguentava mais, acabou os recursos, agora eu vou atrás de Jesus. E quando eu fui atrás de Jesus, Ele me confrontou, sabe como? Deve ter sido assim com a mulher do fluxo também. E aí, Danilo, o que você tem aqui? Quero ter um encontro com o Senhor. Não, mas peraí, você já tentou de tudo? Já tentei tudo mesmo? Já. Você já tentou clínica? Já, várias. Você já tentou psicólogo, psiquiatra? Já, psicanalista também. Meu Deus. Você já tentou tudo, outras religiões, tudo, nada deu jeito? Não, nada deu jeito, não tem mais nada para você tentar, não. Então toca em mim agora. E quando a mulher tocou, lembra? Ela tocou em Jesus e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quando eu toquei em Jesus, imediatamente a minha vida começou a ser transformada.
quando aconteceu, e Jesus hoje fala direto comigo quando eu estou orando, você entendeu o porquê que eu deixei você rodar e não achar solução? Para que você entendesse que somente eu tenho solução para os seus problemas, somente eu posso libertar, somente eu posso salvar e mudar a história de alguém. Oh, aleluia! Sabe, igreja, quando estão entendendo, diga glória a Deus. Muitas pessoas diziam para mim, mas muita mesmo, você não tem jeito. No meio da família e nos ciclos de amizade, diziam ser amigos, você não tem conserto. Quantas vezes eu ouvi, pau que nasce torto, morre torto. E você sabe que eu acreditava nisso? Tinha jeito para mim. Mas eu não conhecia Jesus. E quando eu tive um encontro com Jesus, com a palavra, eu fui lendo, eu fui conhecendo a palavra de Deus, ouvindo pregações, eu descobri, sabe o quê? Que Jesus era carpinteiro. Ele entende de madeira, irmão. Não, deixa eu liberar uma palavra profética para alguém que está aqui hoje. Pau que nasce torto, Jesus endireita. E Ele trouxe você aqui hoje porque Ele quer dar jeito na tua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. Olhe para mim, vamos correr aqui, preciso finalizar, meu Deus. Tem tempo ainda. A escolha errada do filho pródigo tirou ele da presença de Deus. Na verdade, a atitude dele levou ele para uma situação de miséria, porque a maioria das coisas que acontece é colheita. É fruto de uma escolha e de uma decisão errada que a gente mesmo toma, sim ou não? Tudo que ele passou foi uma escolha errada que ele fez. Por isso que eu falo sempre para os irmãos aqui, a tua decisão hoje, vai decidir o teu futuro amanhã. O que ele passou, o que você está passando aí, ó, pode analisar se não é fruto de uma escolha e de uma decisão errada que você tomou. E o Senhor está usando a minha vida para falar com alguém que hoje, a partir de hoje, você começa a fazer escolhas certas. Porque eu tenho grandes colheitas reservadas para você. A atitude dele levou ele para uma situação de miséria. A escolha errada que ele fez colocou ele, sabe aonde? No fundo do poço. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem feito. Mas talvez você tenha feito algo que tirou você da presença de Deus. Talvez eu estou falando para alguém aqui que você já esteve na casa do Pai, na presença de Deus um dia. Talvez uma escolha errada te deixou numa situação parecida com a desse jovem aqui, com a desse moço. No fundo do poço, abandonado, sozinho, sem ninguém. E você talvez já chegou até a pensar que para você não tem mais jeito. Você chegou talvez até dizer, olha, eu estou num beco sem saída. Você sabe que é com você que Deus está falando. Deixa eu dar uma chave para você aqui, ó. Você quer sair desse beco sem saída? Você quer? Quando você está num beco sem saída, aqui ó, está o beco aqui ó. Meu Deus, só de falar beco me arrepia. Ó, você está num beco sem saída. E o Senhor está usando a minha vida para falar para você, você não vê a saída? Vira as costas para o beco que você vai achar a saída. Vira as costas para essa situação aí, que você vai achar a saída. Sabe o que ele está falando para você? Saia por onde você entrou. Começa, ou melhor, recomece pelo começo essa noite. Ele está falando para alguém aqui, volta filho, sabe para onde? Para onde você jamais deveria ter saído. Volta para minha casa, volta para minha presença, o Senhor está dizendo. Sabe, para que esse filho pródigo aqui, esse rapaz tivesse a vida dele transformada, e é isso aqui que Deus mandou pregar para você, foi necessário que ele tomasse duas atitudes, é isso mesmo, duas atitudes que podem mudar a tua história hoje. As duas atitudes que ele teve, que mudou a realidade, Deus restaurou a vida dele por completo, e se você fizer, com certeza você vai ter o mesmo resultado, porque foi exatamente o que eu fiz também. Aleluia.
foi necessário que ele tomasse 2 atitudes, e tudo que ele precisava era isso. Olha aqui, versículo 17, 18, 17. Caindo, porém, em si, aqui fala de reconhecimento. Caindo, porém, em si, disse, ou pensou, olha só, ele está lá comendo, desejando comer a lavagem dos porcos, porque ninguém dava nada para ele. Aí o que ele fala, aí naquele momento, ele morrendo de fome, até os porcos estavam comendo melhor que ele não tinha nada. E ele desejava comer as bolotas dos porcos, mas a hora que ele vai pegar aquilo, caindo, porém em si, eu creio que foi o Espírito Santo que trouxe uma... Você ouviu falar que a consciência é a voz de Deus? Verdade. A consciência é um Deus, é um dom que Deus nos dá, para que Ele possa se comunicar com a gente, quando a gente faz algo de errado. Você já percebeu? Quando você faz algo de errado, alguma coisa te avisa. A consciência, você sabe quando você erra. E ele está lá, e aí ó, caindo porém em si, pensou, olha o que ele fala, quantos empregados do meu pai, empregado, hein? Tem abundância de pão lá na fazenda, e eu aqui, morro de fome, pereço de fome. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras aqui? O que menos ganha na casa do meu pai, o menos abençoado dentro da igreja, aleluia. O que menos recebe na casa do meu pai, está melhor do que eu. E eu aqui morrendo de fome. Pior de tudo, sabendo o pai que eu tenho. Meu Deus. Quantas pessoas estão assim? Vivendo na miséria aí fora, espiritualmente, emocionalmente, sabendo o pai que tem. Primeiro acontecimento que mudou a vida desse rapaz. Ele caiu em si. Ele reconheceu o erro dele, diga glória a Deus. A escolha errada que ele fez, é exatamente isso, olha que ele reconheceu a escolha errada que ele fez. E é exatamente isso que o Pai espera de mim e de você essa noite, que a gente coloque a mão na nossa consciência e reconheça o nosso erro. Esse é o primeiro passo para que a gente mude de vida. E hoje você está tendo essa oportunidade aqui, ó, de confessar o seu pecado a Deus, se arrepender, se humilhar na presença dEle, de descer as águas se ainda você não fez isso, porque é um mandamento de Jesus. Todo aquele que crer e batizar será salvo, Jesus disse. E aquele que não crer, não fizer isso, já está condenado. Palavra de Jesus. É um mandamento, se você não fez isso, você tem essa oportunidade hoje. E se você fizer isso, a palavra diz que Ele mudará a sua história. Porque esse é o primeiro passo para Jesus começar a mudar a tua vida. Se é Jesus que muda a nossa vida, como que Ele vai trabalhar na nossa vida se a gente não cumpriu nenhum mandamento básico dEle ainda? Se a gente não tem Ele por inteiro? Tem gente que fala, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Você crê de boca, mas você não tomou uma atitude ainda. É por isso que ele fala, ó, todo aquele que crer e batizar, Jesus falou, Marcos 16, 16, todo aquele que crer e batizar, será salvo. Ou seja, o batismo, olha aqui para mim, é uma atitude externa, que mostra para Deus aquilo que aconteceu do lado de dentro. Todo aquele que crer e batizar, ó a revelação da palavra, se eu creio eu batizo. E se eu não batizo, é porque no fundo, eu ainda não creio. Porque se eu creio, eu batizo. E quando eu dou esse primeiro passo, a Bíblia vai dizer que a partir desse momento aqui, ó, que você desce as águas, quando você levanta, dali para trás, Deus pega todos os seus pecados, está escrito, e Ele joga no mar do esquecimento, e Ele nunca mais se lembram deles. Agora olha aqui para mim, pega essa chave. Sabe essa acusação que o inimigo fala na tua mente, de coisa que você já fez, que você já pensou, que você falou? Ele te acusa, você sofre com isso. Agora fala para mim, se você desce as águas, Deus jogou no mar do esquecimento, quando você levanta das águas, porque a simbologia é essa, você morre, você fica um segundo fora do mundo. Para Deus é isso, você morre para aquela velha vida, e quando você levanta uma nova criatura em Cristo, a tua ficha está limpa diante de Deus. E se a tua ficha está limpa, como que o inimigo vai te acusar de coisas que nem Deus lembra mais? Pegou a chave? Porque Deus jogou no mar do esquecimento, como que Ele vai te acusar? Ele até tenta, mas Ele não tem mais força na tua mente. Ficha limpa, fardo mais leve.
fardo mais leve, a caminhada vai ficar mais fácil. Diga glória a Deus. Você está entendendo por que o inimigo trabalha tanto na mente das pessoas para que elas não dêem esse primeiro passo? Quantas pessoas dão um nome para o batismo, depois falam assim: pastor, eu acho que eu ainda não estou preparado. Primeiro que você sabe que a gente nem faz apelo aqui, a pessoa que dá o nome. Aí depois ela fala assim, ó, não é ela, o inimigo coloca. Aí ela fala assim: pastor, eu não estou preparado ainda, vamos esperar mais, porque eu preciso melhorar primeiro para depois batizar. Sabe quando ela vai batizar? Nunca. Sabe por quê? Porque é Jesus que nos melhora, gente. E Jesus dá base para você batizar do jeito que você está mesmo, amaziado, com vício, com pecado. Você está entendendo? Porque ele fala: vem do jeito que você está. Jesus disse isso: vem do jeito que você está, até que eu te deixe do jeito que eu quero te deixar. Aí o inimigo fica: não, você precisa melhorar primeiro, isso é muito sério, depois você não vai poder pecar mais. Aonde está escrito isso? Quem batizou não peca mais? Você acha que a gente toma Santa Ceia todo mês por quê? Porque todos os dias a gente peca. Todos os dias. Todo dia, pastor, o senhor também? Mais do que você. Pensamento, palavras, atitude, tudo isso nos afasta de Deus. Isso aí é pecado. A hora que você fica nervoso com alguém, você não fala, mas você pensou, você sentiu, e Deus conhece o teu coração. E a Bíblia diz que antes mesmo de sair uma palavra sequer da tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Você pode não ter pecado diante da pessoa, mas diante de Deus você já pecou. Pegou? Agora vai deixar o inimigo ficar trabalhando na tua mente? Todo dia a gente peca, por isso que a gente toma Santa Ceia todo mês, primeiro domingo do mês. Sabe o que é a Santa Ceia, se você não sabe? É o renovo do batismo. Por quê? Porque essa é a caminhada do cristão a cada mês, é tentar ser melhor o mês que vem do que eu fui mês passado. Semana que vem é Santa Ceia, eu vou pedir perdão pelos meus pecados, analisar, me arrepender, participo da Santa Ceia, ficha limpa de novo. Esse mês, aí eu luto para não errar no mesmo erro. Às vezes erra, mas não deveria. Quem está entendendo? Essa é a caminhada do cristão, é tentar ser melhor a cada dia, gente. A palavra de Deus não diz que você vai batizar e você não vai poder pecar mais, porque o dia que você não pecar também, você vai embora. Você está preparado mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você não fez isso, é sua oportunidade hoje. Não deixa o inimigo trabalhar na tua mente, não. Dê o primeiro passo e você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Eu falo para você, nunca falaria para você fazer algo que eu sei que não vai ser bom para você. Isso mudou minha vida, foi essa atitude, eu tenho certeza que foi. Porque o meu fardo ficou mais leve, minha ficha limpa, não tinha mais acusação na minha mente. Eu tinha uma certeza de que Jesus me aceitou do jeito que eu era. O inimigo me atacava, mas eu não tinha mais a mesma força, eu não ia atrás da droga mais. Oh, aleluia. Olha o que diz em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Está no NA? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A terra fica doente? O que é isso aí? Como é que é? A terra tem enfermidade? A terra aqui é uma área da sua vida, a revelação da palavra. A terra aqui é aquela área da sua vida que não está mais florescendo, ela não está mais frutificando, ela não está fértil. Por mais que você luta, busca, pede a Deus do seu jeito, você não vê resultado nessa área. A terra está doente. E o Senhor está falando: eu quero sarar. Não, eu quero sarar essa terra, nessa área da sua vida. Eu quero que volte a florescer, frutificar. Mas para isso tem uma condição. Ele fala: eu vou sarar a tua terra, mas para isso você precisa se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem é povo de Deus aqui? Deixa eu ver. Então é para você essa palavra, é para mim e para você, ó. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, e aqui é a chave, se arrepender dos seus maus caminhos. O que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Remorso é aquilo: tá bom, eu estou arrependido, até chora, sai lágrima também. Só que passa uma semana, a pessoa está lá fazendo a mesma coisa. Isso é remorso, não é arrependimento. Por isso que ele fala: se arrepender e se converter, o verdadeiro arrependimento, ele vem junto com uma conversão.
Você está indo para São Paulo, eu estou com remorso, mas eu não paro o carro. Eu estou com remorso, eu não queria ter ido para São Paulo. Nossa, que remorso, mas eu não paro o carro, eu vou parar onde? São Paulo. Só que se eu realmente me arrependi de ir, primeira coisa que eu faço, paro o carro, meu povo se arrepender e se converter do meu mau caminho, eu paro, eu faço uma conversão, quem está entendendo? Ou seja, eu pego um caminho sentido ao contrário, eu pego o caminho oposto de São Paulo e volto para Ribeirão, que é a presença de Deus. Você está entendendo? Isso é arrependimento, e Deus está falando para mim, se você se arrepender hoje, decidir hoje, se arrepender, se limpar, e pegar um caminho contrário a esse que você está, e você sabe que é com você que Deus está falando, Ele está falando, eu vou sarar a tua terra, mas vai florescer tanto, vai frutificar tanto, você vai falar assim, por que que eu não fui antes? Segundo acontecimento, e eu encaminho para o final aqui, segundo acontecimento que mudou a história dele, aleluia, ele se levantou, e levantou-se e foi para o teu pai. Ó a chave aqui, primeiro ele caiu em si, ele se arrependeu, ele reconheceu o erro dele. Segundo, ele tomou uma atitude, ele levantou e foi ter com o pai dele, ou seja, ele tomou uma atitude, porque não basta apenas a gente reconhecer o nosso erro, nós precisamos nos levantar e sair do lugar que a gente está, nós precisamos correr para os braços do pai, quem está entendendo? Não basta eu estar pregando para você aqui, você reconhecer que é com você que Deus está falando e não tomar uma atitude, não vira nada, não vai adiantar nada, a tua vida vai continuar do mesmo jeito, mas se você se mover, diante dessa palavra, você sabe que é com você, se Deus está falando, tocando no teu coração, tem uma passagem da Bíblia que diz, quando você ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, não endureça, se Deus está falando com você hoje, é hoje meu irmão, corre para os braços do Pai, se você quer uma transformação de vida, é necessário você fazer essa conversão. Que conversão é essa? Conversão do caminho mentiroso que você pegou, para o caminho da verdade. Oh, aleluia. Você precisa sair desse caminho de morte, e pegar o caminho da vida, porque você não percebe, mas esse pecado aí, ele está te levando. O que é pecado? Que coisa religiosa. Pecado é tudo aquilo que você sabe que é errado, não agrada a Deus, e continua fazendo. E quando eu falo sair desse caminho de morte, pegar o caminho da vida, é que de pouco a pouco, de passo a passo, de garrafa em garrafa, você entendeu o que Deus está falando? Você está indo para o cemitério. E que caminho é esse? Porque eu quero voltar para a presença do Pai, Danilo. Só existe um caminho que vai te levar para a presença do Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu sou o caminho. Você percebe que não está no plural? É o caminho. Mas todos os caminhos levam a Deus. Não, é o caminho, não é os caminhos. Só existe um caminho. E se você pretende chegar ao Pai, inevitavelmente você vai ter que trilhar os caminhos de Jesus. E Ele fala, eu não sou só o caminho, eu sou a verdade para essa vida mentirosa que você pegou. Aleluia. E eu sou a vida para esse projeto de morte que você entrou. Sabe, não existe atalho. Se você pretende ter a presença do Pai, você vai ter que trilhar esse caminho. Jesus Cristo, quem é Jesus? A palavra. Irmão, vai falar que não é maravilhoso você sentar aqui 1h30 e ouvir a palavra de Jesus e sair renovado como você já está? Uma palavra dessa aqui, é para sustentar a tua semana inteira. E aí quando você está pensando em enfraquecer, já tem o culto de quinta com outra explosão espiritual para a tua alma. Sexta e sábado deu uma balançada, vai para o culto do domingo, que o capeta cai de novo. Oh, aleluia. Deus espera, sabe, a volta de alguém que está aqui hoje. E você sabe que é você. Assim como o pai esperava a volta do filho dele, a Bíblia diz que ele se arrepende, ele se levanta e ele pega o caminho de casa. Oh, glória a Deus. E ele encontra com o pai dele. Você percebeu que estava ele ainda longe, o texto fala. O pai o viu, irmão. Não tem um dia sequer que Deus fica olhando de longe. Será que é hoje que ele vai voltar? Você percebe que o pai devia estar na porteira aqui.
Porque o texto diz, e vinha ele ainda longe, o pai o viu, correu ao seu encontro, pulou no pescoço e deu um beijo nele. O pai estava esperando ele voltar, o pai sabia que ele ia voltar, por amor ou pela dor, mas que ele vinha, ele vinha. E veio. E veio. E quando ele chega no pai, ele fala: pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu fico imaginando aquela cena, ele tentando justificar o que não tinha que justificar. Porque o pai sabe de tudo. Você nem se desgasta com isso, não. Ele só quer você. Dentro da casa dele, na presença dele. E aí falou: pai, ele faz um discurso. Pequei contra o céu. E ele começa a filosofar para o pai. Pequei contra o céu diante de ti. O pai interrompe. Para. Aí o pai fala para os empregados dele, os servos da fazenda. Se eu estou falando que o fazendeiro aqui é Deus, quem é os servos de Deus? Quem é os empregados de Deus? Os anjos. Deus está dando ordem aos anjos ao teu respeito hoje. Ó, meu Deus do céu. E ele fala: não, para. Aí ele fala: depressa, não demora. Depressa, pega a melhor roupa que tiver e vista no menino. Deus está querendo colocar vestes novas em alguém aqui hoje. E vou falar vestes limpas. E como se não bastasse, o pai fala assim: não esquece também, viu? Coloca um anel no dedo dele. Porque essa aliança foi quebrada lá atrás. Eu estou querendo refazer essa aliança. Mas quebrou a parte dele, porque a minha nunca quebrou. E o pai está falando hoje: eu quero refazer essa aliança com você. Coloca um anel no dedo dele. Coloca também sandália nos pés dele. Você percebe o quanto esse pai é cuidadoso com você? Ele está preocupado aonde você anda colocando teus pés. Ele está querendo cuidar dos seus passos. Oh, aleluia. E para encerrar, o pai fala assim: não esquece também, peraí, quando um pecador se arrepende, tem festa aqui em cima. Aí o pai fala para os empregados da fazenda: mata também um bezerro, gordo e cevado. Matamos, comemos e nos alegremos. Sabe por quê? Porque esse meu filho estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. Deus te achou hoje, meu irmão. Oh, aleluia. Eu encerro essa mensagem dizendo para você, então: primeiro, reconheça o teu erro, se levanta essa noite, toma uma atitude, volte para a presença do Pai. Sabe por quê? Porque o Pai tem pressa em colocar essas roupas novas em você. Deus quer que você saia daqui hoje limpo. Aleluia. Assim diz o Senhor: que as suas vestes sejam sempre brancas. Sabe para quê? Para que nunca falte o meu óleo, a minha unção sobre a tua cabeça. Limpa as tuas vestes hoje. Em seguida o pai vai falar para os empregados colocar o anel no dedo dele. Faz essa aliança com ele hoje, irmão. Aproveite essa oportunidade. Aleluia. Sandália nos pés. Por último, antes da festa, ele falou assim: coloca sandália nos pés dele. Por que será que o pai mandou colocar sandália nos pés? No mínimo a gente entende que ele estava descalço, sim ou não? E se eu perguntasse isso para Jesus, sabe o que ele me responderia? Porque quem anda descalço é escravo. E ele não é escravo. Ele é filho. Você não entendeu? Você não é órfão, você tem um pai que te ama. Danilo, mas o filho pródigo errou, ele pecou assim como eu. Ei, ele errou, mas não deixou de ser filho. Todo dia a gente erra, e a gente não deixa de ser filho, uma vez que a gente se batiza. Você sabia que até isso tem essa chave aqui, talvez você não saiba? A Bíblia diz que depois que nós batizamos, aceitamos Jesus por inteiro, nos dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Pastor, peraí, quem não é batizado não é filho de Deus? Como assim? Todos são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus. E a partir do momento que você aceita Jesus Cristo por completo, você passa, você quer uma base bíblica para isso, para não ficar nas minhas palavras?
Jesus, ele é citado na Bíblia como o filho unigênito, o único filho. E depois, quando ele se batiza, ele sai do rio, se põe a orar. E quando ele começa a orar, a Bíblia vai dizer que o céu se abre. Diga glória a Deus. O céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba em forma corpórea. Ali se entende que ele recebeu um revestimento do Espírito Santo. E por último, houve uma voz do céu que dizia, reconhecia: esse é o meu filho, e nele eu tenho prazer. Logo após o batismo, a primeira oração que ele fez, ou seja, até esse momento, ele era o único filho. Deus reconhece a paternidade de Jesus logo após o batismo. Então, uma vez que você se batiza, e dali para frente, depois do batismo de Jesus, você não vai ver na Bíblia falar Jesus era o filho unigênito, nunca mais. Dali para frente você tem acho que 2 ou 3 lugares que fala Jesus era o filho primogênito. Sabe o que é isso? O primeiro de muitos. E ali está o segundo, ó. Olha lá o terceiro. Olha lá o quarto. Olha lá o quinto, a Regiane lá, ó, o quinto, ó. Ó o sexto lá no fundo, o sétimo, o oitavo. Aplauda Jesus pela vida deles. Parabéns pela decisão de vocês. Aleluia. E Deus está dizendo para você, você não é mais escravo desse negócio aí não. Você é filho, você é filha de Deus. Danilo, mas eu já pequei, eu desviei, para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim, quem te comprou não te vende, meu irmão. Oh, aleluia, ele te comprou pelo sangue dele. Quem morreu por você, não quer perder você por nada. E é por isso que ele te trouxe aqui hoje. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você que pode. Não tiver com criança no colo, quem tiver com criança no colo pode ficar à vontade. O Senhor te faz um convite hoje, larga tudo. Tudo que te escraviza lá fora, e corre aqui, ó, para dentro da fazenda. Vem para a igreja, ele está falando, ó, volta para a casa do pai, filho. Aqui dentro da fazenda, o pai não vai ficar apontando os seus erros, não. Como as pessoas fazem lá fora, sabe? Na igreja ele vai olhar para você e vai falar, você é o meu filho que estava morto e reviveu. Você é o meu filho que estava perdido e foi achado, eu te achei hoje. Nós vamos cantar uma canção aqui agora. Apaga as luzes, por favor. Você vai prestar bem atenção, olha para mim. Você vai prestar muita atenção nessa letra que vai ser cantada. E no decorrer dessa canção, presta bem atenção. Você está numa igreja que a gente não fica forçando nada. É o poder da palavra. E eu não falo mais daqui para frente. Não perca essa oportunidade. Se você sentir que foi com você que Deus falou, e quer tomar uma atitude hoje, de descer as águas, fora os irmãos que já vão se batizar, você vai sair do teu lugar, e você vai vir à frente junto com eles. Os irmãos que vão se batizar, vem aqui à frente do altar agora. Fica aqui, ó, bem pertinho do altar, pode vir para frente, todos que vão se batizar. Oh, aleluia, que coisa linda, Jesus. Oh, glória a Deus, olha isso, gente. Parece um coral de anjos chegando. Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Encosta lá no cantinho. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão aqui. Se você sente que é o teu momento, no decorrer da canção, você vai sair do teu lugar como um ato de fé. Não é para mostrar para mim não, é para mostrar para ele. Ele quer, a fé sem obras é morta. Você vai mostrar, vai dar um passo de fé e vai vir para frente no decorrer dessa canção.